Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que esta palavra venha encontrar um lugar em seu coração. Pois lembrando que esta palavra é o próprio Deus. Nós meditaremos nesta manhã aqui na Torá, no primeiro livro que compõe o Pentateuco, livro de Gênesis, que quer dizer princípio. No capítulo 12, Deus chama Abraão, ele faz promessas. Amado, lembrando que existem vários tipos de promessas. Existem promessas humanas, existem promessas divinas, existem promessas condicional e existe promessa incondicional. Então sabemos que há promessas que podem serem violadas, quebradas, e existem promessas que é feita pelo Eterno, que não pode ser, amado, desfeita, pois Ele é aquele que sonda, conhece, sabe e mora na luz inacessível. Vamos então para a reflexão e para a leitura mesmo no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoareis os que te abençoares, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. E em ti, ele dizendo para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amados irmãos e amigos, você é muito precioso quando você para ouvir a palavra de Deus. Pois bem-aventurado é aquele que ouve, aqueles que guardam e lê as profecias que estão registradas nesse livro. Apocalipse 1:3. Isso você tem que ter aí na tua memória, na tua agenda espiritual. Pois João 5,39 diz também: examinai as escrituras e cuidai ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Amado, nós, para sermos pessoas fortalecidas na fé, para sermos pessoas vitoriosas, pessoas que têm palavras para toda a situação, é necessário que nós tomamos posse, examinamos essa palavra. Veja o que o salmista falou no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei de Deus, nos seus preceitos, e na sua lei medita de dia e de noite, amado. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então veja a necessidade, irmão, que nós temos de lermos a palavra, de examinarmos o texto, de buscarmos ao Senhor todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Às vezes estamos no nosso lar, às vezes estamos no nosso automóvel, às vezes estamos no nosso trabalho ali na nossa máquina, mas nós estamos ligados, nós estamos ali meditando nas grandezas celestiais. E nesta manhã nós vamos meditar um pouquinho sobre as promessas, a promessa incondicional, promessa inviolável, promessa daquele que mora e que habita ele só na luz inacessível. Amados irmãos, nós sabemos que o Senhor ele não trabalha com duas nações ao mesmo tempo. Me refiro à nação de Israel, que são um povo eleito, muito embora
algumas correntes teológicas diz que são promessas condicional, ou seja, se não obedecerdes, não temos promessas. Isso falando de alguns teólogos que usam esse artifício. E lembrando que Deus, no capítulo 1 de João, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Ali está registrado no capítulo 1, versículo do 10, 11, 12. Você vai achar, vai abraçar essas verdades. Mas o verso 12 diz, o verso 11 diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. O verso 12 diz que, mas a todo quanto recebeu, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus aos que acreditam, os que crêem e os que buscam a revelação desse nome. Pois, fora do nome, amado, nós não temos vida. Veja que você pode fazer qualquer coisa, menos sujar o teu nome, porque senão você pagará um alto preço. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara em dizer que o Senhor, ele colocou um espírito de profundo sono para Israel dormir até os dias de hoje. Aí você me diz, mas espera aí, que história é essa? É verdade, querido? Muitos falam, mas Deus, ele veio para Israel e Israel não o quis. Amado, não é bem assim. A veracidade da palavra não é essa. O porquê que Israel rejeitou o Eterno? Pois o Senhor, ele veio com todas as características para que Israel não aceitasse. Ou seja, veja o nascimento de Cristo. Veja o que o anjo falou para Maria, ali no capítulo 1, em Mateus, no verso 18. Se apresentou para ela, falou que ela era agraciada entre as mulheres e que ela ia dar a luz ao Salvador. Ô irmão, que coisa é essa? Uma mulher que não era casada e de repente achasse grávida, ou se achou grávida, que situação aconteceu naquela vizinhança ali, naquele povo, em seus familiares, terrível, não? Então o Senhor, ele já veio trazendo ali, dando um choque, trazendo algo para que as pessoas acordassem para a vida. E isto já era algo para que o Senhor pudesse alcançar os gentios, queridos. Veja que José atentou em deixar essa mulher, mas o Espírito Eterno, que Davi escreveu no Salmo 139, que para ele não existe dia nem noite, querido, tanto faz. Ele é aquele que, se você subir as alturas, ele está lá. Se você descer as profundezas, ele também está lá. Se você tentar cavar um buraco e correr da presença desse Deus, amado, ele está em todo lugar, querido. Então, ele fala com José à noite: José, não temas em receber Maria como a sua legítima, digníssima esposa, pois do que nela está, já estava gerado, é presente, o que nela está gerado, José, não é de homem, não é algo desse mundo, mas é do Pai das luzes, o Rei da glória. Amado, que palavra gloriosa é essa? Então veja que ele veio, se manifestou pelas profecias. Veja
Qual cidade entre as quais Jesus saiu? Ele diz que Belém, entre as menores, ele deixou registrado pelo seu profeta. Entre as menores, de ti sairá aquele que será rei em Israel. E nós vemos aí Jesus nascendo, sendo já colocado, envolto, e dentro de um lugar onde muitos dizem que ali era um estábulos, onde os animais passavam a noite, e outros dizem que era um lugar mais reservado para guardar as especiarias que alimentavam os animais, numa manjedoura. Mas, amado, pela profecia, nós acreditamos que era uma manjedoura, porque quando João avistou ele lá no Jordão, quando João batizara, ele apontou e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou. Então, Jesus ele veio, ele não poderia nascer em outro lugar, porque ali estava uma representatividade do Cordeiro Santo, daquele amado que ia remir o seu povo. Pois o texto diz que sem sangue não há remissão dos nossos pecados. Graças a Ele por tudo. Então, voltando ao texto, para que você entenda o que acontecera, eu citei que Deus colocou um espírito de profundo sono, mas eu tenho que mostrar nas Escrituras, para que cada dia mais você receba o impacto dessa palavra, para que os alicerces do negativismo saia da sua vida, da sua mente, e não siga mais os seus caminhos. Veja Romanos capítulo 11, Romanos 11, no versículo 8 você encontrará essas verdades. Estarei lendo para você na íntegra. Diz assim o texto sagrado, versículo 11: como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, e olhos para não verem, e ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, querido, veja, se você for seguir aqui o capítulo 11, aos Romanos, você vai entender o que eu estou falando. Não é aquela questão que eu não quis, exemplo de Israel, eu não quis receber o eterno. Veja que Israel, ele aguardava e esperava não um rei vindo num jumentinho. Amado, nós sabemos que naquela época existira as carruagens dos reis e daquelas pessoas que eram nobres. E por que um rei de Israel viria num jumento? Para cumprir, amado, a profecia que fora dito pelos seus santos profetas, para que aquelas pessoas viessem se envergonhar dele. Veja o que o profeta Isaías escreve em Isaías 53. Se você abrir a tua escritura e examinar e ver o capítulo 53, você verá o que eu estou falando. Que eles, o texto diz que eles escondiam a face do mestre. O texto diz que eles, amado, não tinha beleza. Eles olhavam para Cristo e não via beleza alguma para que viesse desejá-lo. Homem de dor, homem experimentado no trabalho. Estou só citando por cima para que a gente ganhe tempo, mas se você quiser ler esse texto, você vai ver. Mas o texto diz que ele foi moído, ele foi ferido, ele foi machucado, querido.
pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Pois o castigo, amado, olha, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Rei da Glória. O castigo que nos trouxe a vida eterna. A Bíblia nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje, querido, nós temos promessas. Promessa não condicional, mas promessa incondicional, querido. Quem era eu, você, para aceitar Jesus, como muitos dizem e pregam? Eu preguei ontem, fiz uma reunião de 500 pessoas e 125 pessoas aceitaram Jesus. Como assim? Quem é que aceita Jesus nas nossas condições pecaminosas? Nós que andávamos distanciados, nós éramos inimigos da verdade, nós cheirávamos mal, fedia, mas o Senhor, querido, pois é muito lindo a história de Jesus, pois Jesus, ele não vai casar, querido, com uma judia. Isto não pode. Então veja a inversão que ele fez. Mas ele casará com uma noiva gentílica. E se você, amado, se você obedecer a sua palavra, se você está enquadrado aqui nesse verso 3, onde nós lemos aqui em Gênesis, você receberá também esta promessa. Veja que algo maravilhoso quando eu me refiro que ele não casará com a judia, mas sim com a gentílica, uma noiva que é extraído dentre os gentios, igual o apóstolo Pedro falou, que Deus visitara os gentios para tomar dentre eles um povo para si, para o seu nome. Amado, o apóstolo Paulo, ele começou pregando para os judeus, mas o texto mostra que os judeus viraram as costas para Jesus, através dos seus mensageiros. Então Paulo falou: já que vocês não querem, eu vou me virar para os gentios. Por isso que você hoje tem esse desejo de ouvir essa palavra. Por isso que você hoje tem o privilégio de receber a genuinidade desse evangelho. Um evangelho não genérico. Um evangelho não paralelo, mas aquilo que é o original, falando daquele que tomou a forma humana. Então veja que José do Egito, isso é muito magnífico. Nós fazemos aqui um paralelo entre Jesus e José. Porque Jesus foi vendido por quantas moedas? 30 moedas. José logo foi vendido por 20, porque com certeza o valor era bem menos, né, querido? É incomparável. Mas aí, veja o que aconteceu com José. José, ele foi preso entre dois ladrões. E assim também é a figura de Cristo. Jesus também foi preso entre dois ladrões no Calvário. Veja que José, ele não casou, presta atenção aqui, José não casou com a judia. E não podia, querido. Ele teria que casar com a pessoa da sua linhagem. Mas José quebrou todos os paradigmas e casou-se com a filha de Potifar, uma egípcia. Veja bem, então aí está a figura, aquilo que acontecerá com o Rei da Glória. Veja que no capítulo 11, no verso 2, Paulo falou que ele tinha zelo de nós
com zelo de Deus, para vos apresentar, a saber, o marido a Cristo, amado. Mas para Paulo nos apresentar a Ele, é necessário que nós recebemos o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Um Evangelho de uma ceia com pão asmo, querido. Um Evangelho com a ceia com vinho, amado. Um Evangelho com o lava-pés, pois o próprio Jesus falou bem claro no capítulo 13 de João, que bem-aventurados sois se a fizerdes. Então, querido, temos que examinar os textos sagrados, pois então nós não estamos enquadrados naquilo que Jesus falou por promessa a Abraão. Temos, amado, que crer no único Deus, pois não existe dois nem três. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Está lá na Torá, querido. No último livro que compõe o Pentateuco, Deuteronômio, está lá registrado. Veja que Efésios capítulo 4, verso 6, Paulo, este homem o qual eu estou falando, ele falou que há um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos. Amado, que maravilha é esse Evangelho. Um Evangelho que não é aceito por todos. Saiba disto. Talvez também você é mais um que não aceita. Amado, eu lhe pergunto, quem inventou essa ideia de dar ceia com suco? Quem foi? Onde você achou algum evento nas Escrituras? Preste atenção. Onde você encontrou algum evento nas Escrituras que lhe deu o direito de você apresentar para a noiva do Cordeiro, a genuína, a eleita escolhida, algo que é genérico, que não é original? Pois todos os eventos, amado, todos os eventos que nós encontramos que envolvem o mosto, fala do vinho. Veja que Melquisedeque, ele não ofereceu suco a Abraão, e nem pão embolorado, ou seja, pão com fermento. Pois o fermento, amado, representa o pecado. E o suco representa aquela água que saiu após o soldado furar o Senhor Jesus Cristo, não é sangue. Trabalhe, estude, corra atrás e veja que há uma diferença enorme entre vinho e suco, entre o pão asmo e o pão com fermento. Amado, eu estou ficando por aqui e voltaremos nessa palestra gloriosa, gostosa, e com certeza você fará parte dessas promessas desde quando você se enquadre não no meu evangelho, pois eu não tenho evangelho, não na minha palavra, pois eu não tenho palavra. Eu já dependo da palavra, eu preciso do evangelho. Não da minha igreja, porque eu sou a própria igreja. Eu sou a igreja de Cristo, amado. Eu faço parte, ou seja, eu sou um dos membros da igreja. Igreja não quer dizer as quatro paredes, amado. Igreja é você. Igreja é a mulher, o homem, quando se converte, quando deixa as rapinas deste mundo perverso, quando se converte de verdade e não anda segundo os seus estatutos mental, suas faculdades mentais, criando através das amizades que estão fora da palavra. É verdade, meu amado. Você tem que buscar amizade com aqueles, com aquelas que estão na palavra. Não que você vai ser inimigo das pessoas, mas a amizade é viver, é se alimentar daquilo que com certeza as pessoas têm no seu coração, da mensagem genuína, recebida da palavra de Deus. Pois veja, querido, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoareis aqueles que te amaldiçoares. E em ti
Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, na mesma mensagem que Abraão pregou, a crença no Deus único. Segundo Joséfo, Abraão foi o primeiro monoteísta que existira nas histórias, pois Abraão, ele resistiu quando ele nasceu, aprendeu a adorar mais de um Deus. Ele adorava deuses, mas quando o Senhor converteu ele de verdade e falou que iria mostrar, colocar ele numa terra que manava leite e mel, querido, Abraão passou a adorar e obedecer o verdadeiro Deus. Pois veja quando Abraão recebe o Eterno em uma teofania, pois recebera 3 anjos lá na sua tenda. Ali era Deus em uma teofania. A palavra teofania, teo é Deus, é a maneira de Deus se apresentar entre a humanidade. Isso é maravilhoso porque depois nós vemos Deus mesmo gerando um corpo para habitar naquele corpo lá no Novo Testamento. Voltando um pouquinho aqui, quando ele recebe os 3 anjos ali em sua tenda, Abraão, ele reverenciou. Abraão, ele desconsiderou o que o povo dizem. As 3 pessoas estavam na casa de Abraão, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Isso não existe. Então Abraão logo quebrara esse paradigma e ele reverenciou um único ser. Ele falou assim, meu Senhor. Ele não falou meus senhores. Isto não é porque Abraão desconsiderou os outros, claro que não. Mas ali Abraão trouxe uma revelação para a eleita, para a escolhida, para entendermos que há um ser. E este deve ser reverenciado por todo este universo. Amado, que Deus te abençoe. E que você também venha a ser abençoado, pois em Abraão toda a família serão benditas, mas crendo no mesmo evangelho que Abraão deixou para nós através dos tempos, dos patriarcas, através dos apóstolos e dos profetas. E o próprio Jesus Cristo se declarou, pois ele falou para os fariseus, ali no capítulo 8 em João, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que Deus te abençoe, te guarde, que você venha abraçar essa verdade que liberta.